Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Pensa numa pessoa feliz? Sou eu, a pessoa mais feliz hoje, porque hoje é o meu primeiro programa, A Sustentabilidade da Alma. Então, eu sou Soraya Sacramento e, nossa, eu tô aqui mega blaster feliz, porque esse é um projeto de tempos, sabe? E ele nasce de uma forma tão bacana, porque nasce de um post de uma menina, que eu não me lembro o nome, mas que eu fiquei muito feliz quando eu ouvi, porque me tocou muito. E ela falou sobre a finitude, na verdade, sabe? Ela estava falando da morte de duas pessoas importantes e que mobilizou o país, o Brasil no caso. E aí ela traz essa coisa da finitude e diz o seguinte, ela conta que amigos dela perguntaram logo que ela começou com essa coisa do Instagram e de se tornar uma Instagrammer, se ela não tinha vergonha de fazer os vídeos, se ela não tinha receio em relação às opiniões e tal. E ela falou assim, olha, no começo eu tinha sim, e depois eu entendi sobre a finitude. Eu tô aqui para fazer alguma coisa. Se eu não fizer aquilo que eu gosto, que eu tô querendo, que tá dentro do meu coração, para que eu tô aqui? E a opinião do outro é do outro. Não é minha, não faz parte, eu consigo lidar com isso. Aí, gente, eu criei coragem para tomar essa decisão de ter um programa que eu possa trazer as coisas que eu acredito, que eu possa compartilhar as coisas que eu entendo como tendo sido e são partes da minha história e que me trouxeram até aqui. E por que não compartilhar? Por que não conversar sobre? Por que não plantar algumas sementes, não é? E aí eu olhei para a minha questão finitude e falei assim, opa, olha o time. E aí nada do resto importou. E aí eu estou agora nessa jornada e hoje é o nosso primeiro encontro. Soraya Elaine Sacramento, aquela encantada com a vida, não desisto nunca, todos os dias eu acho que eles podem ser melhor do que o que passou. Isso não me traz uma angústia, traz uma vontade mesmo de me reposicionar, de me reconstruir diariamente. Porque isso, assim, a única coisa que a gente sabe do mundo é a impermanência dele, não é? Então nós também somos impermanentes. Isso não quer dizer que eu não saiba o que eu quero. Muito pelo contrário. Eu, com essa minha jornada voltada para os dois temas da minha vida, sustentabilidade e espiritualidade, eu comecei a entender muito claramente que eu tenho propósitos. Não, eu tenho um único propósito na vida, mas eu tenho vários objetivos, várias metas, várias possibilidades. E aí, isso me trouxe bastante paz, porque assim, eu sempre achava, gente, todo mundo sabe qual é o propósito, só eu que não sei? Por quê? E aí eu entendi que é porque todo mundo, ou pelo menos as pessoas com quem eu estava lidando, elas trazem a questão propósito de uma forma diferente que eu não concordava e não me encontrava nesses propósitos, que se misturam com objetivos. Propósito da vida é uma coisa de essência, é algo que está aqui dentro, não é? E aí, quando eu entendi que é isso, o propósito da nossa vida é ser aquilo que a gente veio para ser. É ser a nossa essência. É conquistar o direito de trazer felicidade, sabe para quem? Para nossa alma. Ela é que tem o nosso histórico. É lá que estão guardadas as nossas questões. As questões que são lindas, as questões que não são tão lindas e que precisam ser cuidadas e que precisam ser desenvolvidas. Então eu passei a entender muito claramente que meu grande propósito é ser eu,
Soraya Elaine Sacramento, com os meus talentos e os meus desafios. E aí a jornada começou. E tem sido desafiadora? Claro! A gente olhar para dentro não tem nada de simples. É bem desafiador mesmo. E enfim, olhando para dentro, eu a cada dia descubro um universo assim que não tem fim. Não tem fim. E essa é a grande conexão, a sustentabilidade da alma. Porque assim, a sustentabilidade da alma é a capacidade de nutrir nossa energia, nossas emoções e a espiritualidade, para manter o tal equilíbrio, aquele equilíbrio que traz paz, que traz aquele sossego, aquela tranquilidade, que não é inércia, é sossego, é paz, mas que te movimenta diariamente para ser um pouco melhor. Às vezes as pessoas falam comigo, mas que coisa, você vive pensando que você pode ser melhor? Claro, eu não vim para ser uma coisa só, eu tenho um combo que eu trago e é isso que vai ser sempre esse propósito de nossas conversas aqui, essa ideia. Propósito não, a intenção das nossas conversas, sabe? Então, assim, a Soraya Elaine Sacramento começou a história dela profissional, porque óbvio que eu já tinha uma história, e a profissional eu comecei com o primeiro pilar da engenharia civil. Não podia deixar de ser um pilar, né? E esse pilar foi muito bacana, me desenvolveu bastante visão de que principalmente daquilo que eu não queria ser quando eu crescesse. E logo em seguida eu conquistei um outro pilar, que foi a Engenharia de Segurança do Trabalho, que também me abriu um universo fantástico. E na sequência, uma MBA em Gestão Ambiental, que também me abriu um universo fantástico. E aí eu fui olhando o que permeava tudo isso. Uma palavrinha: cuidado. Todos os meus trabalhos, as minhas pegadas foram em função do cuidado. E eu sou essa pessoa do cuidado. E aí eu achei assim, gente, vamos juntar os cuidados. O cuidado comigo, o cuidado com a terra, que é onde eu habito. O cuidado com as pessoas, por quê? Porque são com as pessoas com que eu convivo. E aí eu fui tecendo essa minha teia e ela me traz uma clareza muito grande disso, de que a gente pode ser várias versões da gente mesmo. A gente pode se direcionar de várias formas nessa vida. E aí eu não parei por aí, eu falei, gente, tem mais coisa para descobrir? Tem, sempre tem. E aí atravessei o Atlântico para fazer um mestrado em sustentabilidade. E cada vez mais ficou claro para mim essa minha interesa no tema sustentabilidade, essa minha interesa com a sustentabilidade da Soraya também, ou seja, da minha alma. Por isso, o nosso programa se chama Sustentabilidade da Alma, não podia ser de outra forma. E assim, vamos lá. Dentro desse propósito da sustentabilidade da alma, eu hoje trago o nosso primeiro tema, nosso primeiro assunto, que é o seguinte: a jornada começa em você. Assim, quando a gente está falando de qualquer coisa na vida, a gente tá falando primeiro da gente. Nada acontece fora de você que seja de você. O que acontece de você acontece dentro de você. Obviamente, com as intervenções e interferências de fora. Mas tudo, a nossa jornada começa na gente. E por que a nossa jornada começa na gente, né? Porque assim, o que está dentro, está fora. O que acontece no macro, que é o universo, acontece no micro, que é o ser humano. E vice-versa. Então, assim, a gente não está... a gente não é uma coisa só. Quer dizer, mentira. Peraí. A gente é único.
e a gente é o universo. Nós somos o todo, mas nós somos únicos. E isso é muito importante para a nossa conversa, porque é isso que dá o tom do que está dentro de você, do que está fora. Por quê? A forma como você trata você, como você cuida de você, é a mesma forma como você cuida do de fora, como você cuida do universo que te circunda. É a forma como você cuida da tua casa, é a forma como você cuida do bairro onde você vive, é a forma como você cuida do país onde você mora, você reside, é a forma como você cuida do universo. Ah, Soraya, mas eu sou pequenininho. Então, é como se a gente fosse aquela pedrinha que a gente joga na água e ela vai reverberando. Pois é, a gente reverbera. Então, se a gente cuida da gente, se a gente está inteiro, óbvio que o que a gente vai fazer para fora também é inteiro. Óbvio que a gente vai reverberar uma energia, uma frequência bacana. E é disso que o mundo precisa, da nossa frequência. Sabe por quê? Porque nós somos únicos. Olha que cuidado da criação. Não existe uma folhinha, árvore nenhuma que seja igual a outra. Não existe um ser humano que seja igual a Soraya Elaine Sacramento, com os talentos e os desafios da Soraya. Isso significa que a gente importa. Isso significa que a gente faz diferença para o mundo. Isso significa que a gente tem responsabilidades com a gente. E a gente veio para ser isso, aquilo que está dentro dos nossos talentos e desafios. E esses talentos e desafios, e essa voz, e esse silêncio são únicos, são nossos. E eles importam. Eles importam, e se eu não cumpro com aquilo que eu vim ser, eu deixei um gap. Porque eu não fiz aquilo que eu me propus a fazer, aquilo que é inerente à minha essência. A minha essência, a sua essência importam. Elas são os definidores de um universo coeso, de um universo que é único, mas que depende de cada um de nós para ser único. O que eu faço comigo é exatamente a mesma forma como eu lido com meus pares, com a minha família, com as pessoas com quem eu trabalho. E tudo que eu faço com o meu ambiente, ele reverbera no todo. Aquilo que eu compro, aquilo que eu consumo, é um diferencial. Por quê? Porque envolve tudo isso. E aí a gente já vai começar a falar sobre o seguinte. Quando eu digo que a jornada começa em você, eu preciso antes trazer para a pauta alguns conceitos que a gente vai usar aí, tá? Então vamos lá. O conceito da sustentabilidade. A sustentabilidade, ela está pautada ou ela está calçada em 3 pilares. Os 3 pilares são ambiente, o meio ambiente, o social, que somos nós, os seres humanos, e o econômico, que é o quê? O que move o mundo, o dinheiro. Bom, esses 3 pilares, eles precisam estar integrados e a conexão entre os 3 é que é o miolo da sustentabilidade. Ah, mas o que tem a ver comigo? Então, quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando que nós, seres humanos, precisamos de uma condição ambiental para a gente viver bem. Essa condição ambiental, como por exemplo eu aqui agora estou usando minimamente, eu respiro, não é? E se eu respiro, tem que ter um ar para mim. Esse ar, ele é o quê? Ele me é ofertado. Ele pode ser bom ou pode ser ruim. Depende de como eu cuido dele. Depende da forma como eu lido com ele. Eu minimamente aqui preciso de água para eu beber. Meu corpo, ele é formado por todos os minerais, por tudo que exatamente existe na natureza, igualzinho. As proporções é que são relativas ao meu corpo, relativas ao universo, relativas ao ambiente que me cerca.
Mas eu tenho as mesmas prerrogativas, ou seja, os mesmos minerais que a gente encontra em pontos da natureza, eu tenho dentro do meu corpo, você tem dentro do seu corpo. A água que a gente tem dentro do corpo é na mesma proporção que existe no mundo. Então, nós somos esse contexto, nós somos, como dizia o cientista Carl Sagan, nós somos poeiras das estrelas. E acho isso muito bacana, porque a gente tem todas as coisas que existem no universo dentro da gente. Não é à toa, provavelmente, não é? Bom, além disso, a gente também lida com uma questão que a gente vive no mundo de consumo, a gente vive no mundo onde o dinheiro é que comanda, não é? E dentro da sustentabilidade, óbvio que o dinheiro tem que existir, e é óbvio que a gente precisa dele, é óbvio que as empresas precisam, é óbvio que tudo gira em torno dele. Mas em que condições? O dinheiro se sobrepõe à minha saúde física, à minha saúde emocional? O dinheiro se sobrepõe ao que a natureza tem para me ofertar e que, de repente, eu ignoro os limites dela e consumo porque eu quero? Então, essa é a grande relação da sustentabilidade com a sua sustentabilidade da alma. Porque a tua alma, ela comporta um equilíbrio que aí eu trabalho através das 4 inteligências. O equilíbrio entre as 4 inteligências que formam o nosso combo ser humano, que é a inteligência física, a mental, emocional e espiritual. Então, essa conjugação dessas 4 inteligências é que me trazem o equilíbrio e que me fazem conseguir conectar com a minha alma. Se eu ficar só para fora, eu não me conecto com nada disso. E aí eu não vou considerar que o ambiente precisa de respeito, eu não vou considerar que o meu vizinho precisa de respeito, que a pessoa que trabalha comigo precisa de respeito, que aquelas pessoas que me servem precisam de respeito, e eu não vou considerar que o dinheiro foi feito para todos, não para alguns. E eu não vou considerar que o dinheiro não ultrapasse os limites desses outros pilares, não é? Enfim, como é que eu, Soraya Elaine Sacramento, busquei fazer esse equilíbrio? Bom, aí voltando lá na minha história, né? Quando eu atravessei o Atlântico para fazer o mestrado, eu fiz meu mestrado em sustentabilidade e eu identifiquei muito claramente, porque eu fiz esse mestrado pensando o seguinte: eu trabalhei, 30 anos, 25 anos com sustentabilidade em grandes empresas, fazendo trabalhos muito voltados para a gestão, para sistemas de gestão para a sustentabilidade. E aí eu identifiquei que aquelas pessoas com quem eu trabalhei, que eram diversas, porque assim, cada dia e cada semana eu estava num processo diferente, com equipes de trabalho diferentes, com locais diferentes, e de uma forma geral, o meu trabalho sempre começava na alta direção das empresas. E aí eu lidei com presidentes, CEOs de grandes empresas, e pessoas muito inteligentes, sabe, muito bem formadas, muito capazes, mas eu via a dificuldade dessas pessoas de entender o que é sustentabilidade e de principalmente entender que eles estavam com as possibilidades mais, com todas as possibilidades de fazer diferente, sabe, de trazer para aquela realidade a possibilidade de trabalhar de forma diferente, de forma sustentável, em que esses 3 pilares envolvidos criassem uma nova visão de resultado. E aí eu ficava pensando, gente, por que será, não é? Porque são tão bem preparados. E aí a minha tese de mestrado foi o seguinte: o papel das instituições de ensino superior na construção de um futuro sustentável. E aí eu identifiquei o que para mim já era mais ou menos entendido, que o processo da gente de educação, ele na verdade continua dentro de um padrão mais do século XX.
E aí eu trago o resultado de que a sustentabilidade dentro do contexto das grandes universidades no mundo, elas não são tratadas de forma transversal. Elas também são tratadas com o mesmo olhar que eu via nas empresas, pelos os presidentes e CEOs das grandes empresas, que é o resultado que não olha para o holístico, que é o todo, e não fica focado na permanência da empresa, na perenidade da empresa, e sim num resultado mais imediato. E as universidades também, porque o ranking mais importante e mais sério do mundo, ele traz como o ponto, digamos assim, mais importante para que a universidade se coloque num patamar alto de pontuação, os papers. Só que aí eu comecei a pesquisar sobre os papers e a maior parte deles, ninguém fazia uso daquelas pesquisas da forma como eu imaginava que fizesse. E quando a gente está falando da sustentabilidade, em vários momentos, tem várias universidades fazendo trabalhos fantásticos, muita coisa bonita está acontecendo, mas ainda é pouco perto do que a gente tem para fazer, sabe? Então, eu identifiquei que as grandes instituições de ensino superior também estão focadas no resultado. Elas ainda estão preocupadas em formar profissionais melhores do mundo, para que elas sejam as melhores do mundo. Elas não estão ainda preocupadas em formar profissionais melhores para o mundo. E aí eu falei assim, pô, legal, entendi. Tá bom, vamos a isso. Como é que você muda? Bom, muito complicado? Sim, desafiador, porque são estruturas muito fortes e elas só vão mudar de forma gradativa. Mas isso não me trouxe o conforto que eu queria. Eu comecei a identificar que assim, ainda faltava alguma coisa. E aí, 2020, a pandemia me colocou em casa, me tirou de circulação, e eu sou essa pessoa muito sociável e gosto do movimento, eu gosto de estar com as pessoas, e isso me abastece. Eu precisei, como todo ser humano, precisou em 2020 ficar em casa. E eu fiquei literalmente 5 meses em casa sem sair. Eu só saía daqui até 3 minutos daqui da minha casa para ir ao supermercado, mantendo distância, mantendo todos os procedimentos que foram necessários naquela época. Bom, eu peguei e entendi o seguinte, que eu acho que é isso que é a resiliência da gente. Se eu não posso sair, é porque eu tenho que ficar aqui. Então, isso me remete a entrar em algum lugar que eu desconheço. E foi aí o meu grande mergulho. E eu fui descobrindo coisas fantásticas, eu usei várias ferramentas, eu fiz o que eu achei de mais bonito para mim. Eu me tornei mestre em Reiki. Eu fui fazendo os níveis e me apaixonando pela ferramenta maravilhosa que é o Reiki. Fiz constelação familiar, fiz várias coisas, mas o Reiki foi onde eu me identifiquei, porque, na verdade, ele me trouxe a clareza dessa necessidade de integralização das minhas 4 inteligências. E ele me deu essa possibilidade de fazer diariamente essa integralização. Mas não tem mágica, eu faço Reiki diariamente para mim. Porque é o autocuidado, é a clareza de que eu só consigo dar melhores respostas para o mundo se eu estiver melhor comigo mesma. E a forma que eu encontrei de estar melhor comigo mesma foi através do Reiki, entre outras coisas, sim, mas o Reiki é a minha ferramenta escolhida. Bom, e eu vou contar um pouquinho também o que é o Reiki, não é? Porque, assim, tem gente que não conhece o Reiki. O Reiki é uma energia linda, que está super disponível aí no universo pra gente. Só precisa que a gente canalize. E pra gente canalizar, é legal e é importante que a gente faça os níveis
de reiki que forem interessantes. Mas se você fizer o primeiro nível de reiki, você já pode canalizar para você e cuidar de você. Olha que bacana, não é? Bom, eu vou dar uma explicadinha no que vem a ser o reiki. Reiki, vamos primeiro olhar a palavra. Separar o rei do ki. O rei é uma energia universal que está disponível aí para gente, no universo, que inclui a energia que você utiliza para se abastecer de alimento, de sol, de tudo. Bom, e ki? Que energia é essa? A energia ki é a energia vital. É aquela que a gente nasce com ela. Sabe aquele momento em que o bebê nasce e chora? Então, é o momento em que ele incorpora a energia ki. Essa energia aqui, ela vai te acompanhar até o último dia da tua vida. E a gente sabe que dia é esse? Não sabemos, não é? Então, a gente precisa cuidar dessa energia aqui para que ela possa acompanhar a gente até o final da melhor forma possível, ou seja, não sendo utilizada de forma inadequada, para que a gente possa ter uma vida gostosa, para que a gente possa ter até o final, até terminar o pavio da nossa vela, a gente poder usufruir dessa energia aqui. E para isso você tem a energia rei, que te ajuda, que é essa energia externa. Bom, como a energia externa é tudo que está aí no universo, é preciso que a gente saiba como utilizá-la. Quando a gente fala da possibilidade de manter a nossa energia aqui protegida, é necessário que a gente saiba utilizar a energia rei, que é o quê? O que você se alimenta, é o que você consome de conteúdos, sejam eles de filmes, conteúdos da internet, leitura, música, frequências, amigos, ambientes. Então, se você se nutre de uma música com uma frequência baixa, você vai ter que utilizar a energia aqui aí para poder dar uma equilibrada. Se você se alimenta de alimentos que não te trazem nenhuma saúde, muito pelo contrário, então você vai esgotar essa parte da sua energia aqui para poder controlar um pouco daquilo que você está colocando para dentro do teu corpo. Bom, se você tem amigos muito tóxicos, os seus ambientes são pesados, a sua energia vai ficar igual. Então você vai precisar de usar muito da sua energia aqui. Mas se a gente souber equilibrar tudo isso, a gente controla a energia rei com a energia ki. Bom, o reiki é essa junção. Olha que bacana. Ele está disponível no universo, eu preciso canalizar, alguém precisa canalizar isso, ou todos, já pensou que bacana se todo mundo canalizasse? Bom, a gente canalizando, a gente está fazendo o que com a gente? A gente está melhorando a nossa energia. A gente está ajudando a gente mesmo a viver melhor, a ter uma vida mais leve, mais suave. E se a gente faz isso, a nossa energia, lembra que eu falei no começo que a gente é como se fosse uma pedrinha que joga na água e ela vai reverberando? A gente vai reverberar coisa boa. A gente pode mudar essa energia que está no mundo através da nossa própria energia. Quanto mais pessoas conseguirem estar melhor energizadas, elas estão melhor iluminadas. E aí elas também podem iluminar melhor o entorno. E eu tenho um exemplo que eu gosto muito de dar sobre o reiki, que eu acho que é bem didático. Seguinte, para a gente estar aqui conversando, você aí me ouvindo e tal, a gente minimamente está ligado em alguma energia mesmo num plugzinho que você não sabe de onde está vindo essa energia, mas ela está ligando o seu computador, o seu celular, seu telemóvel, enfim, é energia, não é? Você já parou para pensar que você não vê essa energia? Ela vem de algum lugar? Sim, tem que ter uma fonte. Essa fonte de energia, ela pode ser hidrelétrica, ela pode ser eólica, não interessa.
é uma fonte de energia. E ela pode estar a quilômetros de distância de você. Aí ela precisa, para chegar em você, de uma transmissão. Então ela tem uma rede de transmissão. Essa rede de transmissão tem o seu endereço. Ela chega em você e você não vê, mas você usufrui dela, não é? E ela acende luzes, ela coloca o seu equipamento para funcionar e você não vê. Bom, a energia Reiki é a mesma coisa. Ela está aí disponível, você não vê, e ela precisa de uma transmissão, de uma fonte de transmissão. Ela precisa da fonte, que é o universo, e ela precisa da transmissão. Quem é a transmissão? Eu, que sou reikiana, e todos os reikianos. Através da gente, a gente canaliza essa energia, e ao canalizar essa energia, eu só sou a fonte de transmissão. Eu não tenho intervenção nenhuma nela, mas eu recebo essa energia, ela passa por mim e chega em você. No meu caso, através das minhas mãos. Eu canalizo e envio através das mãos, mas tem gente que envia de várias formas. A minha melhor forma são as minhas mãos. E eu até coloco isso muito interessante, que assim, a gente às vezes não pensa na energia que a gente tem, porque tudo no universo é energia. E quantas vezes a gente já automaticamente, seja com o filho, seja com a gente mesmo, seja com um amigo, a pessoa está com uma dor ou está triste, o que você faz? Você vai com a tua mão e passa na pessoa, ou vai onde está doendo, faz um carinho. É porque nós somos energia. Tudo no universo é energia. O que nós precisamos aprender é a canalizar a boa energia e fazer uso dela em nosso favor, em favor do universo. O primeiro favor é com a gente mesmo. E quando a gente está falando da sustentabilidade da alma, e que eu falo da sustentabilidade no mundo, na Terra, no universo, eu estou falando do seguinte: se a gente não conseguir ter cuidado com o ambiente e com as pessoas, nós estamos comprometendo a nossa própria vida, a nossa própria leveza. Porque a cada dia em que eu não penso nessa relação, em que eu não tomo as atitudes ou faço as escolhas mais devidas ou melhores para o todo, eu estou comprometendo a minha própria vida. Porque, na verdade, a cada dia fica mais difícil eu ter uma água potável, eu ter alimentos saudáveis, eu poder viver em paz, sem guerra, sem briga, sem disputas. E se a gente parar para pensar que nós somos únicos, as disputas elas não deveriam existir, porque os meus talentos e os meus desafios só eu tenho, ninguém mais. Então, por que eu teria que competir? Por que não fazer o uso muito bem feito disso e dar a minha participação? Aí, a gente não teria essas disputas bobas, sabe? Porque eu sou única. Para que eu vou disputar? Ninguém vai conseguir falar do meu jeito. Ninguém vai sentir do jeito que eu sinto. E é isso que a gente precisa entender. É esse o ponto que a gente deve entender para saber o seguinte. Então, tudo começa em você. Tudo começa aí dentro. E essa viagem para dentro requer vontade. Não é simples, mas é libertadora, eu diria. E é o que traz a sustentabilidade para a alma, a sustentabilidade para a vida, a sustentabilidade para o universo. É possível mudar essa história? Sim, é possível. Se cada um de nós incorporar essa responsabilidade com o nosso próprio desenvolvimento, a gente consegue. A gente consegue mudar essa história de que 50% da população mundial passa por necessidades, são vulneráveis. Não tem água potável, não tem alimento suficiente, não tem abrigo, não tem casa, não tem amor. E por que os outros 50 podem ter tudo isso? Não pode, não é? Não pode. A gente precisa rever isso. E essa revisão, ela passa pela sustentabilidade da alma. Com certeza
absoluta. Bom, como é que nós vamos fazer os nossos encontros? Os nossos encontros serão assim, de conversas. No primeiro momento, é uma exposição. Daqui a pouco, já vamos mudar um pouquinho. Eu falo, mas eu trago pessoas para falarem comigo, que vão falar sobre o mesmo tema, mas que vão falar de outra forma. Por quê? Porque elas são únicas. Então, cada uma vai falar do seu jeito. Depois eu vou buscar interagir com vocês. Uma forma da gente interagir. Porque sem interagir, fica uma estrada de mão única e não é exatamente esse o propósito. Mas tudo tem que começar de um ponto. E hoje é o início do meu grande desafio. O desafio de colocar o meu talento, um dos meus talentos, para compartilhar com vocês. Eu espero que a gente crie aqui uma egrégora maravilhosa, de muito amor, de muita luz, e que a questão que eu falei para vocês, da energia do Reiki, que eu canalizo e envio para vocês, ela pode e deve ser o pluguezinho que aperta e acende a sua luz. A luz que você veio para ser e iluminar. Vamos ao próximo episódio. Espero vocês aqui para a gente conversar mais um pouco e para a gente caminhar nessa proposta linda de construção. Sempre construção. Porque sabe quando a gente acaba de construir? Quando a gente finaliza lá o nosso pavio. Mas só que assim, né? Para mim, eu não paro de construir nem nesse momento, mas é um momento de transição. E eu quero, e isso foi uma coisa que eu ouvi muito bacana da professora Lucilena Galvão, que eu adoro, enquanto filósofa, fala muito bem e nos ensina muito. Um dia, ela, numa entrevista, ela falou assim, perguntaram para ela, o que você gostaria de deixar de mensagem? Aí ela falou alguma coisa mais ou menos assim, olha, eu gostaria de deixar o seguinte, que ninguém chegue no final da sua vida sem saber quem é. Porque não é muito justo, não é muito bacana. E que nesse momento de você saber quem você é, você possa olhar para trás e falar assim, uau, o rastro que eu deixei foi um rastro de amor, foi um rastro de cuidado, foi um rastro onde eu plantei sementes. Mesmo que eu não as tenha colhido agora, elas vão germinar e vão ser colhidas em outros momentos. Tá bom? Espero vocês para nosso segundo episódio. Muito empolgada, muito feliz. Gratidão por tudo. Gratidão a todos vocês que em algum momento vão ouvir essa mensagem. Que ela chegue no teu coração. Um beijo e até a próxima.